Salve quebrada! Hoje, vídeo rapidão aqui, um conteúdo que foi pedido lá no grupo de humanas, por isso que eu tô falando, ó, é importante preencher aquele form, está lá na descrição do vídeo, um documento compartilhado para você responder, para dizer quem que você é, para a gente saber seu nome, para a gente saber com quem que a gente está falando. Então, teve alguns pedidos sobre conceito de mais-valia lá. Então, hoje, eu vou usar esse material aqui para explicar mais-valia para vocês. Então, a gente começa aqui, ó, com dinheiro, beleza? Então, quando a gente está falando de dinheiro, a gente não está falando do auxílio emergencial, a gente não está falando de 600 conto lá que a dona Maria pega para fazer marmita para fora para ganhar um trocado. A gente está falando de ganhar na loteria, a gente está falando de herança, a gente está falando de grandes somas de dinheiro que a gente sabe que é uma população, uma parte muito pequena da população que detém. Porque esse dinheiro aqui, para se produzir efetivamente mercadoria, ele vai ser usado para comprar duas coisas, que o Marx vai chamar de força de trabalho e de meios de produção. Beleza? Então, meios de produção é tudo aquilo que é necessário para se produzir uma mercadoria. Então, aqui a gente está falando de insumos, a gente está falando de matéria-prima, a gente está falando do maquinário de uma fábrica, né? E a gente está falando do trabalhador que vai ser contratado para produzir essa mercadoria, ok? Então, por isso que o cara que tem uma moto e que se inscreve lá no iFood para entregar, né, alimento, para trabalhar para um restaurante, para trabalhar pelo aplicativo, ele também não é detentor desse dinheiro, muito menos dos meios de produção, beleza? Porque ele está usando a força de trabalho dele também, e não é para produzir uma mercadoria, ele está vendendo a força de trabalho dele para alguém que detém esse dinheiro aqui, que detém esse grande capital, tá? Porque a moto não é meio de produção. O que é meio de produção é o que está lá no restaurante, é o aplicativo, é quem detém os algoritmos e o funcionamento de todo o processo de uso do iFood, tá? Então, o cara é um trabalhador também, a dona Maria que vende marmita também é trabalhadora, porque essa mercadoria aqui, a gente está falando de um rolê muito maior. Então, eu tenho dinheiro, eu adquiro meios de produção e eu contrato força de trabalho para produzir mercadoria. Então, a grande questão aqui do conceito de mais-valia é que essa mercadoria que vai ser produzida, na própria instância da produção, ela vai produzir mais dinheiro, tá? E isso aqui, gente, é diferente do lucro. Então, isso aqui que tem que ficar claro. Mais-valia não é lucro, tá? Porque o lucro é o que vai resultar depois da venda da mercadoria. A mais-valia, ela está produzida nesse processo aqui, que é a instância da produção. A gente não está falando ainda da distribuição dessa mercadoria. A gente está falando do final do dia de trabalho, do final do expediente da fábrica, que é nesse momento aqui que esse dinheiro vira mais dinheiro, única e exclusivamente pela produção da mercadoria, tá? O que o Marx vai dizer aqui? Que a mais-valia que é gerada, então, nesse processo aqui de produção do Delinha, ela se dá pela simples condição de que a soma entre os meios de produção e a força de trabalho, aquilo que o sujeito investe num primeiro momento, vai virar uma outra coisa, que é a mercadoria, que vai ter um valor diferente no final do processo, que vai render uma condição para esse sujeito, para ele reinvestir lá no começo e ainda vai sobrar um adicional. Então, basicamente, né, o cara paga o salário do sujeito aqui para ele manipular os meios de produção e produzir a mercadoria que no final do dia vai ter um valor adicional. E com esse valor adicional, eu reinvisto, pago o salário do cara, reinvisto nos meios de produção para produzir mais mercadoria. Por isso que isso aqui é diferente do lucro, tá? Então, o que o Marx vai dizer? Que a gente tem uma condição aqui dessa mercadoria, beleza? Que é uma condição de valor.
e é o valor que vai explicar a existência da mais-valia. Então, aqui está a diferença primordial. É por isso que o Marx vai dizer que a instância da venda dessa mercadoria, ela vai trazer um adicional maior ainda para esse sujeito, né, para o detentor dos meios de produção, porque ele ainda vai colocar um adicional no momento da venda para produzir um lucro. Então, aqui, na instância da produção, a gente vai ter o valor. E a mercadoria ela vai ter dois tipos de valor, ok? O valor de uso e o valor de troca. Então, quando a gente pensa em valor de uso, a gente pensa para que serve isso aqui. Então, um canetão como esse aqui serve para escrever, serve para ter, né, uma função de comunicação por escrito e tal. Então, a gente sabe bem qual que é o valor de uso de uma mercadoria. Já o valor de troca, ele vai ser condicionado pelo quê? Pelo tempo socialmente necessário para a produção dessa mercadoria. Por isso que a gente consegue estabelecer uma linha comparativa entre a troca das mercadorias. Então, um carro leva muito mais tempo para ser produzido do que um caderno como esse. É por isso que um caderno como esse vale menos, beleza? Então, se a gente pensar, por exemplo, no comparativo, né, entre um Fusca e uma Ferrari, por que essas duas mercadorias valem diferente se o valor de uso delas é igual? O Fusca e a Ferrari servem para a mesma coisa, né, para realizar o transporte de pessoas, para realizar o transporte de mercadorias. Contudo, o que é utilizado para produzir um Fusca leva menos tempo do que é utilizado para se produzir uma Ferrari. E, além disso, a gente vai ter uma outra condição que envolve os aspectos simbólicos dessa mercadoria. Então, a gente tem aí o valor de uso, a gente tem o valor de troca pela instância da produção e a gente tem o valor de mercado, que é aquilo que se constrói pela publicidade, é aquilo que se constrói pelas relações entre os sujeitos e é aquilo que a gente constrói simbolicamente como que tem mais valor ou não. Então, basicamente, o que o Marx está dizendo é o quê? Né? Que a gente precisa de um investimento em dinheiro para adquirir a força de trabalho do trabalhador, que é o que vai efetivamente gerar o valor da mercadoria. Porque qualquer mercadoria, né, para que a gente tenha qualquer tipo de mercadoria, a gente precisa necessariamente ter a ação do trabalho sobre ela. Tá? Então, é o tempo socialmente necessário, é o uso da força de trabalho, é a manipulação humana sobre os meios de produção, sobre as matérias-primas, que vão efetivar a mercadoria em si. Então, quando a gente fala de mais-valia, a gente está falando da instância da produção. Quando a gente fala de preço, quando a gente fala de lucro, quando a gente fala de dinheiro circulando efetivamente, a gente está falando da instância de mercado. Então, resumindo, o que a gente vai ter aqui? Dinheiro, que quem detém esse dinheiro são os detentores dos meios de produção, e por isso que é tão importante essa relação para Marx, que quem não tem meios de produção precisa obrigatoriamente vender a sua força de trabalho. Então, o cara que vende a força de trabalho muitas vezes se submete a relações de trabalho que são muito degradantes, porque ele não tem mais nada para oferecer, ele só tem a sua condição física, tá? Então, o detentor dos meios de produção compra a força de trabalho de um sujeito para produzir mercadorias e nesse processo se gera mais-valia, porque esse sujeito utiliza a mão de obra, né, para a produção da mercadoria, paga a mão de obra desse sujeito e ainda sobra um excedente na instância da produção. E aí, esse excedente vai ser reinvestido para a produção de mais mercadorias e ainda há um excedente posterior na instância da venda, na instância do mercado, que é o que de fato a gente vai chamar de lucro. Beleza? A discussão de hoje é essa aí. Se tiverem dúvidas, dá um alô no grupo, manda uma mensagem para a gente que a gente vai aí conversando e tentando tirar dúvidas com relação a esses conceitos clássicos. Valeu, tchau, tchau.